Vídeo com informações do Flamengo, que tem jogo importante na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E a gente vai falar também sobre Carrascal, foi enfim apresentado à imprensa. Em quantas parcelas? O Flamengo comprou 100%, o Dínamo fica com algum percentual desse jogador? Nós vamos trazer todos esses detalhes. Vamos falar também de Lucas Beltrán, atacante que postou nas redes sociais aí uma foto com a legenda em português, o que deixa a torcida do Flamengo extremamente ansiosa. O Flamengo também vetando ida de jogador para o Sub-20 da seleção brasileira. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, hypar o vídeo, isso é importante. E também compartilhar esse vídeo aqui com todos os amigos. Pessoal, é o seguinte, eu já vou começar falando sobre o Carrascal. Vamos lá, o Carrascal foi apresentado de maneira oficial à imprensa em uma entrevista coletiva. Gostei da entrevista coletiva dele. Ele, inclusive, disse que conversou bastante com o Nico de la Cruz. Para quem não sabe, ele jogou com o de la Cruz nos tempos de River Plate, lá em 2021. A passagem do Carrascal pelo River Plate não foi muito boa, não deixou muita saudade entre os torcedores do River. Tanto é que muitos torcedores do River debochando do Flamengo, contratando o Carrascal, mas eu acho que eles vão se enganar. E ele disse o seguinte na apresentação, abre aspas, estive falando com o Nico, ele foi meu companheiro, jogamos juntos um tempo atrás. Mandei mensagem e ele me disse, tem que vir para cá. É um grande clube, os torcedores e o grupo de trabalho se caracterizam por ser uma grande família. Isso me empolgou muito mais. Essa sempre foi a minha decisão de jogar no Flamengo desde o primeiro momento. Estar aqui. Desde a hora que cheguei e senti o carinho da torcida, dos companheiros no campo de treinamento. É um grupo de bons seres humanos. Acredito que é o lugar certo para mim nesse momento. E outra, gente, é um jogador que chega assim. Ele chega muito mais tranquilo do que outros atletas chegaram na ocasião custando extremamente alto. Por exemplo, o De La Cruz, o próprio De La Cruz, criou-se uma expectativa muito grande para ser titular absoluto. Só que o Carrascal ele não chega para ser titular absoluto. Pelo contrário, ele chega para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Isso significa que os dois não podem jogar juntos em um determinado momento? Claro que não, podem jogar juntos. Mas ele não chega com aquela pressão de resolver, embora tenha custado. Já vamos entrar nesse detalhe final. Como é que ficou a operação Carrascal, Flamengo e Dínamo? O valor exato foi de 12 milhões de euros, que na cotação de hoje dá quase 77 milhões de reais. Eu falo na cotação de hoje porque o Flamengo vai pagar ao Dínamo de Moscou em duas parcelas. Ficou combinado desse jeito. E não tem valor a mais por meta, nada disso. 12 milhões de euros. Esse é o valor final. E o Flamengo vai pagar em duas parcelas ao Dínamo. A primeira já foi, que foi à vista, 24 horas após a assinatura de contrato dele. E a segunda parcela vai ser só no ano que vem. Ou seja, foi uma baita operação, até porque o Flamengo contratou 100% dos direitos econômicos do Carrascal. O Dínamo não ficou com nada. Jogador de 27 anos, acredito eu que ainda tenha poder de revenda. Exemplo, se ele fizer duas boas temporadas com a camisa do Flamengo, porque o mundo árabe não pode chegar aqui e pagar mais do que o Flamengo já pagou ao Dínamo para ter o Carrascal? Não acho nenhum absurdo pensar nisso. Obviamente que a prioridade é o ganho técnico, é ele resolver dentro de campo, jogar muita bola com a camisa do Flamengo. Mas com 27 anos não acho nenhum absurdo ser vendido futuramente pelo mesmo valor, até mais, que o Flamengo pagou ao Dínamo. Então, 12 milhões de euros em duas parcelas, uma à vista e outra só em 2026, e o Flamengo comprou 100% dos direitos econômicos desse atleta. Então, ele falou também, foi um momento de emoção, mas também de muito estresse por causa da dificuldade da minha chegada. Eu estava na seleção e me deram a notícia do interesse. Eu disse sim sem pensar, disse que estava disponível para vir ao Flamengo. Foi algo que me fez vibrar. Foi demorado, mas sempre fui positivo. Me agarrei com Deus para ter tranquilidade. Para um atleta, essa oportunidade é muito grande. Para toda a minha família foi algo muito estressante. Fui o primeiro a começar a conversar com o clube e o último a vir. É verdade, isso é verdade mesmo. Ele foi o primeiro a negociar e o último a chegar, o último a ser anunciado foi uma novela colombiana, não foi nem uma novela mexicana. Vamos lá, pessoal. Ó, informação do Flazuelo que eu confirmei, a pedido do Flamengo, o zagueiro Iago é desconvocado da seleção sub-20. O defensor iria se apresentar hoje à seleção brasileira sub-20, mas acabou sendo desconvocado a pedido da comissão técnica do Felipe Luiz. O Felipe Luiz sabe
que ele não vai poder utilizar Léo Pereira e Léo Ortiz a todo momento, em todos os jogos. E acabei de receber uma boa notícia envolvendo a Arrascaeta, galera. Já vou entrar nesse assunto então. A Arrascaeta não teve lesão detectada no exame médico. Ele fez exame nessa segunda-feira e ainda bem não teve lesão constatada. Lembrando que ele deixou o jogo contra o Ceará no intervalo após sentir um desconforto muscular. O próprio Flamengo disse isso. Realizou exames e não teve nada. Ainda bem. Isso quer dizer que eu acho que ele tem que ser titular quarta? Não, não acho não. Vou ser bem sincero. Acho que a prioridade do Flamengo tem que ser o Campeonato Brasileiro e sábado tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro diante do Mirassol, um time que olha, joga bem. Não vão se enganar por aí. É o Mirassol. Gente, o Mirassol é um time muito bem treinado, um time que está fazendo uma boa campanha. Para mim, é a grande surpresa do Campeonato Brasileiro, porque eu não esperava. Esperava o Mirassol brigando lá embaixo, mas o trabalho do técnico Rafael, precisa ser elogiado. Pessoal, é o seguinte, o Lucas Beltrão postou nas redes sociais aí, o atacante argentino da Fiorentina, que a imprensa italiana está dizendo que o Flamengo está atrás. Eu continuo com a mesma informação, que não tem nada avançado, enfim, nada de proposta, nada. Só que a imprensa italiana insiste em dizer que ele está na mira do Flamengo. Olha, gente, eu acho que já se tornou até cavada, porque ele foi malandro. Ele postou uma foto no Instagram com uma legenda em português. Eu não vou botar a foto e a imagem aqui, porque eu não sei questão de direito de imagem, se pode. Então eu tenho todo o receio aqui para não receber nenhum tipo de notificação da plataforma. Então eu evito. Mas ele postou lá uma imagem com a legenda em português e a torcida do Flamengo ficou extremamente eufórica, ansiosa, ávida lá no Twitter e também no Instagram pela contratação desse jogador. Porém, acho que antes da chegada de um centroavante, o Flamengo precisa mirar a contratação de um jogador para uma outra posição. Você se enganou, você achou que eu fosse falar setor defensivo. Também acho, mas acho que no setor defensivo o Felipe Luiz deveria dar mais oportunidade aos jovens. Iago, João Vitor, esses jogadores jogam bem. O próprio Cleiton, que vai embora em dezembro aí, mas tem que jogar, ele tem potencial, mas antes de um atacante, de um zagueiro, o Flamengo precisa contratar um goleiro. Com todo o respeito do mundo ao Rossi. É um cara que eu já elogiei bastante, mas vem oscilando demais. Inclusive, no gol que o Flamengo sofreu para o Ceará, foi culpa dele. Foi uma falha bizonha. Você conversa com qualquer goleiro, qualquer ex-goleiro, eles vão te falar, foi uma falha bizonha. E ele ainda quase falhou depois num lance ali de bola aérea, saindo muito mal. Ele vai muito bem com os pés, mas eu acho que goleiro, antes de tudo, tem que saber agarrar, gente. Não adianta nada saber jogar com os pés se o principal ele não faz da melhor forma possível, que é agarrar. E ele não está fazendo. E hoje o Rossi é o único goleiro. O Flamengo tem bons goleiros para vir futuramente. O Léo Nanete é um baita goleiro, jogador do sub-20. O próprio Diogo Alves é um bom goleiro. O Matheus Cunha eu não acho que tem que ser goleiro de reserva imediato. Pelo contrário, vai embora em dezembro para o Cruzeiro, já assinou pré-contrato. Se eu sou Flamengo, negocio com a Raposa para ele ir logo agora. O Flamengo precisa contratar um goleiro para brigar pela titularidade com o Rossi, ou até mesmo para ser titular e o Rossi reserva, porque o Rossi entrou na zona de conforto. Ele sabe, ele é ser humano, e ele sabe que não tem ninguém para tirá-lo do gol hoje. Então, se não tem ninguém, ele vai entrando ali na zona de conforto de maneira natural, como um ser humano entra. Vene, você também entraria? Não sei também, não estou aqui, não é o Vene o caso, é o Rossi. E o Rossi vem oscilando, o Rossi vem falhando. E não dá para o Flamengo, com o time que tem, perder jogos ou perder pontos por causa de bobeada de goleiro. Goleiro você tem que ter 2 bons no elenco. 2 bons, não é apenas um não. E o Flamengo hoje não tem nenhum bom. O Rossi não é aquele goleiro que você fala assim, meu Deus, que baita. Não é, gente. Ele teve um bom momento aí, mas voltou a ser o velho e bom Rossi. É esse, inconstante. Em algum momento você sabe que ele vai errar. E errou contra o Ceará. Se ele não errasse, o Flamengo poderia sair de campo com a vitória? Não sei, não vou ficar aqui cravando. Mas a chance seria enorme, né? Dito isso, galera, uma ótima semana para todos vocês. A qualquer momento a gente volta aqui no canal Vene Casagrande. Beijo para vocês, forte abraço. Fui! O Flamengo vive um momento intenso nos bastidores e dentro de campo, com movimentações que prometem balançar o coração da nação rubro-negra. A principal notícia envolve a chegada de Samuel Lino, atacante de 25 anos que desembarcou no clube como a contratação mais cara da história do Mengão. Foram 25 milhões de euros pagos ao Atlético de Madrid.
Ao chegar, o jogador surpreendeu com uma declaração ousada, disse que a estrutura do Flamengo é superior à do próprio clube espanhol. Essa fala incendiou os bastidores na Europa, mas encheu de orgulho a torcida. Lino chega com status de titular absoluto e já deixou claro que quer escrever seu nome na história do clube. Além de Lino, o Flamengo apresentou oficialmente Emerson Royal, lateral direito que veio por 9 milhões de euros do Milan. Royal já está integrado ao elenco e treinando forte. Quem também está a caminho é o meio-campista Saúl Ñíguez, que rescindiu o contrato com o Trabzonspor e aceitou a proposta flamenguista após conversa direta com Felipe Luiz. A expectativa é que ele chegue nos próximos dias para reforçar o setor de marcação e dar mais experiência ao elenco. Com esse trio, a diretoria mostra que não está medindo esforços para montar um time ainda mais competitivo para a temporada. Enquanto uns chegam, outros se despedem. O volante Gerson foi vendido para o Zenit da Rússia por 25 milhões de euros, pagos à vista. O jogador já viajou para a Europa, assinou contrato até 2030 e deixa o clube com uma história marcada por títulos e raça em campo. Sua saída abre espaço para outro reforço. O Flamengo pagou 12 milhões de euros ao Dinamo Moscou pela contratação do colombiano Carrascal, que chega para dar mais criatividade ao meio-campo e fazer dupla com Arrascaeta na armação. Uma notícia que deixou os torcedores preocupados foi a situação médica de La Cruz. O uruguaio foi diagnosticado com uma lesão crônica e irreversível no joelho direito, além de uma nova lesão na perna esquerda. O Flamengo divulgou nota oficial prestando apoio total ao jogador, que também se pronunciou nas redes sociais com uma mensagem de fé e resiliência. Apesar do cenário delicado, a comissão médica ainda avalia possíveis formas de manter o atleta em condições de atuar, mesmo que de forma adaptada. Por fim, um dos grandes ídolos do clube, Bruno Henrique, alcançou uma marca histórica, conquistou seu 14º título com a camisa rubro-negra, igualando Arrascaeta como os jogadores mais vitoriosos da era moderna do Flamengo. Ícone de raça, entrega e gols decisivos, Bruno Henrique se consolida ainda mais como um dos maiores da história recente do clube, e sua permanência no elenco é vista como um trunfo de liderança e experiência.